continuando aqui, falamos do baço, agora vamos falar de quem? Vamos mostrar, né, aqui uma imagem mostrando, né, que ele está bem atrás do estômago e observem que ele é um órgão pequeno, ok? Mas assim de uma responsabilidade enorme. O timo é um outro órgão linfático também, localizado na cavidade torácica, próximo do coração. Ele, além de produzir substâncias, né, ele também produz, como a timosina e a timina, ele vai produzir também anticorpos que vai ajudar na defesa do nosso organismo. É uma curiosidade aqui que o timo, ele é um órgão que ao longo da vida diminui de tamanho. Tá? Diferente de algumas partes do nosso corpo, né, que quando a gente vai envelhecendo continua o crescimento, como o nariz e a orelha, o timo ele vai ele vai se atrofiando. Aqui a gente observa, tá, que ele está bem abaixo da tireoide, bem mesmo entre os pulmões. Tá? É uma glândula, é como se fosse uma glândula mesmo, ok? É diferente do baço, que ele é um órgão, ele tem uma característica mais de órgão, como os demais órgãos do nosso corpo. O timo não, ele é bem característico, como se fosse uma glândula mesmo. Funções linfáticas. Quais são as funções do sistema linfático? Drenagem de líquido tecidual, tá? Coleta de plasmas linfáticos teciduais e transporte da linfa para o sistema venoso. Tá? O sistema venoso é o sistema sanguíneo, ok? Absorção e transporte de gordura, na qual capilares linfáticos especiais, que são aqui chamados de lácteos, vão receber toda a gordura absorvida, tá, do intestino e conduzem através do ducto torácico para o sistema nervoso. Formação de um mecanismo de defesa para o corpo quando uma proteína estranha é drenada de uma área infectada. Né? Anticorpos específicos para esta proteína são produzidos por células imunologicamente competentes, né? Ali os linfócitos, e despachado para a área infectada, ou seja, para que haja esse controle, ok? Então, observem que essas funções linfáticas, elas sempre vão ser as funções de proteção. O sangue, ele tem uma proteção de nutrição, né, dos tecidos, oxigenação, transporte de nutrientes, de substâncias importantes para manter o funcionamento daquele órgão, e o sistema linfático, né, circulatório linfático, ele vai fazer o quê? Ele vai proteger o nosso organismo de doenças. Então, aconteceu um patógeno, né, dentro do nosso organismo, e as funções linfáticas começam a atuar para a proteção, né, de linfócitos para agir naquele local lá, naquela substância indesejada que pode nos ocasionar uma doença. É claro que nem sempre ocorre uma defesa 100%. Né? Existe uma limitação do nosso organismo, mas a maioria do tempo eles nos protegem de forma eficiente. Intertício e o líquido intersticial. Cerca de 1/6, né, do volume corporal total consiste em espaço entre as células. E esses espaços entre as células, eles vão ser preenchidos e são referidos como um líquido intersticial, que é um líquido que fica entre essas células. Ele vai ser derivado da filtração e da difusão pelos capilares, possui feixes de fibras de colágenos e filamentos de proteiglicanos, tá? Desculpa.
representa a via acessória por meio do qual o líquido pode fluir nos espaços intersticiais para o sangue. Os linfáticos, eles transportam para fora dos espaços teciduais proteínas e grandes partículas que não podem ser removidas por absorção direta dos capilares sanguíneos. O nosso organismo, ele é bem complexo na sua estrutura, mas a gente pode dizer que, vamos dizer assim, 70% do nosso organismo, ele é composto por líquido, que compõe sangue, as linfas, e os próprios tecidos e órgãos, ele também possui uma parte, vamos dizer assim, um componente líquido dentro da sua composição. Então, a gente, por exemplo, num corte, a gente observa, se a gente retira todo ali o sangue, existe uma parte que é de uma coloração mais diferenciada, que ela vai estar muito relacionada justamente com essa substância, que é esse líquido intersticial que ele fica, né, entre as células, para que haja o quê? Sempre hidratado, sempre como ele fique ali de uma forma não líquida, mas mais hidratada por esses líquidos, para não ressecar músculo, não ressecar a nossa parte, vamos dizer assim, mais realmente de massa, ok? Meu, será que eu passei para o lugar certo? Deixa eu ver aqui. Isso. Canais linfáticos do corpo. Quase todos os nossos tecidos, ele tem canais linfáticos que drenam o excesso de líquido diretamente dos espaços intersticiais, tá? As exceções incluem as porções superficiais da pele, o sistema nervoso e os ossos. No entanto, esses tecidos possuem canais minúsculos chamados pré-linfáticos, pelos quais o líquido intersticial pode fluir. Esses canais, gente, eles ajudam na drenagem desse excesso de líquido para que não haja uma retenção mesmo de líquido em determinadas partes, que a gente vai, né, ter um aspecto de como se tivesse inchado o nosso corpo, cheio de edema. Então, o nosso corpo, ele passa por um processo como a gente tem líquido, muito líquido dentro da gente, então tem que haver uma forma de drenagem correta, vamos dizer assim, dentro do nosso organismo, para que ele não seja acumulado em partes específicas do corpo. Então, tem o sangue que vai receber proteção ali através do sistema circulatório linfático, e essa linfa também ela vai ser distribuída como líquido intersticial ali entre as células. Mas se houver apenas um acúmulo de líquido, sem haver uma drenagem eficiente dele, nós vamos ter edemas pelo nosso corpo, né? E aí é quando existe uma retenção inadequada de líquidos. Eu não estou falando aqui de gordura, ok? Que faz com que a gente aumente de peso através, tá comendo muito, ou obesidade, não é isso. Mas a retenção de líquido inadequada no nosso corpo também pode aumentar o nosso peso corporal. Por quê? Porque o líquido ele também pesa, né? Tanto que hoje se diz muito, quando a gente entra num processo de emagrecimento saudável, a gente observa que existe uma retenção inadequada de líquidos no nosso corpo. E nem sempre esse líquido é só a gordura, realmente pode ser só água, ok? E para finalizar, todos os vasos linfáticos da parte inferior do corpo escoam-se por fim para o ducto torácico, que por sua vez é escoado para o sistema venoso. A linfa do lado esquerdo da cabeça, do braço esquerdo e de partes da região torácica também penetra o ducto torácico. E a linfa do lado direito da cabeça e pescoço, braço direito e partes do hemitórax pelo ducto linfático direito, tá? Por isso que a gente é dividido em direito e esquerdo. E a gente observou, mas nas aulas anteriores,
que o nosso corpo ele vai ter essas subdivisões funcionais, que é para que haja um funcionamento bem correto de todas as nossas estruturas. Porque se tudo entrar, né, ou se movimentar ou acontecer em um determinado órgão, em cima e embaixo, a gente vai ter uma sobrecarga daquilo. Então, o nosso sistema circulatório ele é especializado e distribuído de forma correta no nosso organismo, né? Tanto que a gente observa que, por exemplo, no retorno do sangue para o coração, através das veias, a parte inferior do corpo é pela veia cava inferior. O sangue que retorna para o sangue da parte superior do corpo, cabeça, braços, ele vem pela veia cava superior. Então, essa organização ela acontece em todos os níveis do nosso sistema, ok? E aqui a gente finaliza o sistema circulatório.